nós estamos ainda na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a gente vai para o item 4 da introdução, que é Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, meus irmãos, a gente vai, com esse estudo, com essa leitura, a gente vai perceber como a doutrina espírita é racional e sólida. Porque se nós estamos a 2021 anos do nascimento do Cristo, porque ele foi o divisor do antes e o depois. Se antes do Cristo já havia Moisés 500 anos e Sócrates e Platão foi antes dele, veja só de quando vem as bases da doutrina que hoje a gente está estudando. E a gente vai perceber da solicitude do amor de Deus para conosco, porque sempre houve espíritos iluminados que fizeram o esforço de vir à carne, vir encarnar no nosso planeta, com missões de implantar bases estruturantes para o futuro. Então a gente percebe que sempre houve expoentes que, percebendo a nossa pequenez, a nossa ignorância, deixaram as esferas sublimadas de paz e equilíbrio para vir à Terra, em momentos de tumulto, de desequilíbrio e de dor. Portanto, nós estamos buscando sedimentar cada vez mais essa fortaleza que é a doutrina espírita. Então, eu vou fazer uma leitura desses itens que estruturaram a doutrina de Sócrates, para a gente refletir e ver o que ela tem de consonância com a doutrina espírita. E a gente vai percebendo o trabalho de Kardec, como é primoroso. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele demonstra para nós sapiência. Então, vamos em frente e me perdoem os desequilíbrios. Começa assim. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, seria errôneo concluir-se que ele colheu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido noutro meio, teria professado outros princípios. Jesus, espírito puro, ele não podia ter outros princípios. Teria que ser os princípios que ele passou para nós, de amor, de paz, equilíbrio, benevolência, tolerância, resignação, gratidão. E ele continua. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la. Assim acontece com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, assim como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças estabelecidas e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. E assim como só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos de seus discípulos, só conhecemos a Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão.
Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Ao que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha como objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída com isso. Que, além disso, se trata de um fato da história que não pode ser suprimido. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Está maduro bastante para encará-la. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. É chegado o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, também se encontram em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Vejam só, há mais de quase 5.000 anos, já viu as bases da doutrina espírita na cabeça de alguém. E aí vamos para o resumo dessa doutrina. Primeiro, segundo Sócrates, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Vejam que a gente não pode enunciar mais claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Além disso, a doutrina da pré-existência da alma. Já existe aí a vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. Segundo item, a alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela da mesma natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e é a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Aqui está colocado aquela questão que nós falamos antes de ontem. Aliás, ontem, que o nosso estado de bem-estar, de realização, é quando a gente se olha como espírito e não como matéria. Ele está dizendo aqui exatamente isto. Quando a gente olha para a matéria, a gente fica ébrio, se perde nas nossas escolhas. Item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ainda que por um instante. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma,
Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, é lícito esperar, com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes parece terrível de modo algum. Novamente aqui, Sócrates fala na imensa preocupação que nós temos com o corpo físico, esquecendo do corpo espiritual ou do ser espiritual que nós somos. E ele diz, aí Kardec faz um comentário a esse item. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas em razão dos órgãos corpóreos e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui, senão, de almas de escol já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Item 4 de Sócrates. A alma impura, nesse estado, encontra-se oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. Aqui Sócrates está colocando como se o homem que morreu, que fica vagando nos cemitérios, esse homem foi a sua primeira vida como homem. Mas a gente sabe pela doutrina que antes disso, antes dessa vida que a gente lembra, já tivemos milhares de outras vidas. Não é essa a primeira vida. Lógico, guardando a devida proporção do entendimento naquela época e nós hoje com o conhecimento doutrinário, que nos aclara esse ponto. Item 5. Após a nossa morte, o gênio, o daimon, o demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Kardec diz, é a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Item número 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A mediunidade está aqui definida. 5.000 anos, sei lá quantos, antes da doutrina espírita, já se falava na comunicação dos demônios com o homem. E ele diz claramente que Deus não se comunica direto com homens, usa intermediários. E a gente sabe, são os espíritos que vêm nos ajudar. Kardec faz um comentário que diz assim, a palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada em mau sentido como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacam os espíritos superiores,
chamados deuses, e os menos elevados ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitir suas verdades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. E aí Kardec diz, substitua a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita, onde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Item número 7 da doutrina de Sócrates. A preocupação constante do filósofo, abre aspas, tal como a compreendiam Sócrates e Platão, fecha parênteses, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Ora, há quanto tempo isso é dito e a gente não sabia? Viemos a saber através do Espiritismo. O cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma, o apego mais ou menos à matéria. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob a vista e que está no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte. Item 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria muito vantajosa para os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que adornou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Item número 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despojada do corpo, traz evidentes os traços do seu caráter, das suas afeições e as marcas que lhes deixaram todos os atos da sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Callicles, que nem tu, nem Polus, nem Górgias, podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estivermos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. São colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. E aqui a gente está vendo aquela colocação de Jesus quando diz: não ajunteis tesouro na terra, mas no céu. Item número 11. Das duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar,
e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade a de lá encontrarmos aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam como tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Aqui é uma frase de Sócrates aos seus juízes. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos do Cristo, daqui a 500 anos mais tarde, os que agora dão aos espíritos não teriam falado de outro modo. Não há nisto nada que deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecidos antes de virem à Terra para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois de ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina e que foram escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhes compreenderem as sublimes lições, que finalmente podem hoje fazer parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Não existe guerra entre... Não, Jesus trouxe primeiro, não existe guerra. Todos eles dão o seu complemento, a sua contribuição para o nosso benefício. São informações que vão se somando e iluminando cada vez mais os nossos caminhos. Capítulo 12. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham causado. Poucos, no entanto, admitirão esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito devem apenas desprezar-se mutuamente. E Kardec pergunta, não está aí o princípio da caridade que prescreve, não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Item número 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É preciso qualificar toda ação segundo a qual ela produz. Qualificá-la de má quando dela provém o mal, de boa quando dê origem ao bem. E Kardec comenta, essa máxima é pelos frutos que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente nos evangelhos. Item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Porque nosso é somente a vida, e a vida é imortal, não a passagem pelo mundo carnal. É a vida que a gente tem que ter cuidado. Item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhes assemelhar. Seria grave se os deuses dispensassem mais atenção a essas oferendas do que a nossa alma. Dessa maneira, os mais culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não. Só os verdadeiramente justos e retos, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, itens 7 e 8. Item 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que ama o corpo mais do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, convidando-nos ao exercício da nossa inteligência. Nós o encontramos até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes
ele se orna e fixa morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Perguntado Jesus pelos seus discípulos qual a maior das leis, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão contidas todas as leis e os profetas. Portanto, meus irmãos, a gente percebe que, como sempre, o amor é a lei maior, que inclusive rege os atos. Item 17. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. Nessa questão aqui, Kardec faz um comentário. E ele diz assim: é quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui virtudes a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Fica muito mais lógico de entender a justiça de Deus dessa forma, que é pregada pela doutrina dos Espíritos. Deus não pode ser injusto e dá uma graça a uns e não dá aos outros. Item 18. Há uma disposição natural em todos nós, a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos alheios. E Kardec faz a comparação, diz o Evangelho: vede o cisco no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9 e 10. Item 19 da doutrina de Sócrates. Se os médicos são mal sucedidos na maior parte das doenças, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, é impossível que uma parte deles passe bem. Quanta reflexão, quanta profundidade. E aí Kardec faz um comentário. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim um novo caminho à ciência, ao lhes mostrar a verdadeira causa de certas afecções, facultando-lhes os meios de as combater. Quando levarem em conta a ação do elemento espiritual na economia, a ciência fracassará menos. Item 20. Todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal do que bem. E o item 21 da doutrina de Sócrates. Há sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras. O que sei é que nada sei. E Kardec faz um comentário final. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo, abre aspas, tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com elas e não procuremos senão a verdade. Tratemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Fecha aspas. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também se depararia com pessoas que zombariam da sua crença dos espíritos e que o qualificariam de louco,
assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, ao levantarem contra si os interesses e preconceitos que ferem, não podem estabelecer-se sem luta e sem fazer mártires. Meus irmãos, como é sólida a nossa doutrina, como nós devemos gratidão à espiritualidade que nos favoreceu com a oportunidade de estarmos aprofundando o nosso conhecimento, a nossa busca na doutrina espírita, de todos os argumentos necessários a me fortalecer para o combate às minhas más tendências, fortalecendo o meu anseio de me tornar cada vez melhor, mais equilibrado, sereno e harmonizado. Tudo está à nossa disposição. Há quanto tempo a humanidade relega, despreza todos esses ensinamentos que a história coloca à disposição de todos nós? Pois estamos agora mesmo vendo alguns pontos da doutrina de Sócrates, que estão nos livros. E por que a humanidade, a esse tempo inteiro, ainda não mudou ao ponto que deveria? Qual a dificuldade em nós de respeitarmos e amarmos o nosso próximo, de estendermos a mão àquele que necessita? Quanta loucura a gente ainda cultiva no nosso íntimo, promovendo assim nosso mal-estar, nossas dores, nossos sofrimentos. É a cada um, segundo as suas obras. Quantas chamadas recebemos e ainda continuamos repetindo os mesmos erros, sendo arrogantes, egoístas, invejosos, agressivos, violentos. Meus irmãos, sejamos gratos pela oportunidade que está estendida à nossa frente. Eu agradeço de verdade, do meu mais profundo íntimo, a cada um de vocês por permitir a existência desse grupo e desejo de verdade que todos tirem o proveito que esses ensinamentos trazem para todos nós. Gratidão a todos vocês, gratidão à espiritualidade que protegeu e harmonizou os estudos da noite de hoje.